mãe, esposa, filha, irmã, amiga, nora, mulher sarçardente, mulher cristã. O que você gosta de fazer? O que você faz, né, nas horas aí para ocupar, né, para produzir Ocupar o tempo. Então, de um tempo para cá, né, desde que a minha mãe e a minha filha faleceram, até antes de falecerem, né, o meu tempo, por eu não estar trabalhando fora, né, eu comecei a bordar com minha mãe. Minha mãe ficava bordando no sofá e para eu passar o tempo e acompanhá-la, eu ficava bordando e eu aprendi a fazer crochê. E hoje em dia o meu tempo é uma forma de ressignificar também, né? Eu fico bordando, fazendo crochê, fazendo suplás, fazendo algumas coisinhas, né? Você deve fazer umas coisas lindas, né? Eu sou iniciante, né? Aprendi agora para realmente ocupar meu tempo. E uma forma que eu gosto de fazer assim, trabalho manual, né? Sim. Questão de bordar. E então é uma coisa muito nova, né? Então tô aprendendo. Tá aprendendo. Sou aprendiz. E tá gostando? Ah, é muito bom, maravilhoso, né? O tempo terapêutico, passa, é né? terapêutico. Ali também a hora que eu faço as minhas orações, eu acordo, coloco o celular e vou ouvindo o evangelho, vou ouvindo muitas orações, as novenas. É a hora que meu dia vai fluindo assim com mais paz, com mais calma. Você consegue entrar no estado de paz ali. Ah, sim. Né? Fazendo... Para a correria, né? É uma espécie de meditação também, assim, uma espécie de meditação cristã, onde você está ali fazendo no manual e está escutando uma palavra, escutando uma oração. Porque para você fazer um bordado, para você fazer a sua oração, você tem que parar, né? Ter o seu momento, o seu minuto ali para você fazer as duas coisas, né? Então você não está na correria do seu dia a dia, você não está andando, você não está fazendo outra coisa. No momento você tem que parar para fazer, se dedicar. E isso é tão saudável, porque parar para se dedicar, hoje em dia, qual que é o maior problema das pessoas que não conseguem? É parar para fazer algo. Porque nós hoje, quando a gente para, a gente está no celular e a mente está ali. Então, isso que você está fazendo, você está parando para escutar, para meditar, para contemplar e fazer um trabalho manual. Não tem ali o celular, o eletrônico. Então isso é muito saudável, né? Não só eu, mas eu acho que muita gente é muito acelerada no dia a dia, né? Então a cabeça vai indo e a gente não para focar, né? E como a oração é uma prioridade para mim, é o meu momento de estar ali, né? E eu já vou unir o útil ao agradável. Eu tô ali fazendo meu trabalho manual e fazendo as minhas orações, né? Tem dia que eu fico lá o dia inteiro, aí acaba as minhas que eu faço todos os dias, aí eu vou no YouTube, vou procurando o YouTube vai procurando e vai me mostrando e eu acho que sempre que aparece eu penso, é porque Deus mandou pra mim de alguma forma que é pra eu ouvir aqui. Então eu ouço muito a doutora Filó, gosto muito. Nossa, ela é maravilhosa, né? Frei Gilson, o padre Adriano Zandonato também eu gosto bastante. Então o YouTube vai mandando. E aí eu vou fazendo as orações. E você, como você tá ali já numa atmosfera espiritual, aquilo que chega, você entende que é pra mim. É pra mim. Eu pego tudo, né? De alguma forma é um sinal, eu vou ver esse vídeo, porque se apareceu aqui, né? Alguma mensagem vai ter pra mim. Eu sempre penso isso, em tudo na minha vida, não só nesse momento da oração. Mas eu acredito, de um tempo pra cá, eu aprendi isso, a ver os detalhes de Deus, sabe? A todo momento. Então, a gente tem que estar com o coração aberto para receber. Então, se essa oração veio, e qualquer outra coisa, às vezes uma palavra de uma pessoa, alguma coisa que passa na televisão, tudo, a gente começa a prestar mais atenção nos detalhes, porque às vezes na correria do seu dia a dia, você não vê. Às vezes na igreja a gente vai falar, tem gente que tá aqui na igreja, tá mexendo no celular e deixa a bênção passar, porque tá ali na correria. Então, quando tá você... ali de corpo, mas de alma não tá, de mente... Aí você deixa a bênção passar, né? Como eles dizem. Então, o momento não, assim, no dia a dia, né? A gente começar a prestar atenção mais nos detalhes mesmo, que Deus tem, em tudo. Que ele sempre fala, né? Fala. Antes, deixa eu pontuar aqui,
A Ana, eu também, né? Eu sou psicóloga cristã, né? Minha fé é a católica e a da Ana também, então muitas coisas que nós vamos falar aqui é da fé católica. Porém, todavia, entretanto, a gente entende que a gente não quer ficar somente na religião e na fé específica nossa, porque o Deus é um só. Então nós viemos trazer aqui algo que é o maior, é para todos nós, né? Então Deus é para todos, né? A fé é para todos, a oração é para todos, independente de religião. Todos somos irmãos, né? Em Cristo, né? Todo cristão em Cristo, né? Exatamente. Então não se trata de falar sobre a nossa fé católica, mas se trata de falar da espiritualidade, da importância da oração na nossa vida, da fé, né? Então se trata disso, mas é importante a gente falar, né? A fé que a gente segue, né? Para que todos entendam também algumas questões que nós vamos trazer, né? Com certeza. Então, assim, para começar, eu quero trazer aqui, e aí nós vamos discorrendo. Qual que é a diferença entre fé e oração? Eu já atendi, Ana, no consultório, pessoas ateus que não acreditam em Deus, na existência de um Deus. Eu já atendi pessoas no consultório assim, mas que pessoas que têm muita fé na vida, fé em algo, no universo. Então eles têm eles não acreditam, mas eles têm a fé deles, né? E é tão interessante porque algumas pessoas que eu já tive contato, eles têm uma fé grande naquilo que eles acreditam, né? Então, assim, a fé e a oração, qual que é a diferença, né? Então, assim, quando você vai entrar para uma oração e fazer uma oração, é necessário ter fé? Com certeza, porque se eu entro para o meu quarto, se eu entro para um momento de oração, seja para contemplar, seja para agradecer, seja para pedir, seja para louvar, seja para adorar a Deus, eu acreditar em alguma coisa. Eu tenho que ter fé. Então, não existe oração sem fé. Se eu já me disponho, então eu tenho fé, né? Mas a fé ela pode vir sem oração, que é o que eu estou falando, e trouxe o exemplo dos ateus. Eles têm fé, mas eles não oram, né? Então, comparando assim a uma árvore, as orações são os ramos de uma árvore, cuja raiz se chama fé. Então a raiz, ela é a fé, e os ramos seriam a oração. E não existe oração sem fé, mas existe fé sem oração, né? Com certeza. E uma assim, diferença, né? O que é oração? Para você, nas suas palavras, assim, do seu jeitinho, o que é oração para você? Oração para mim é aquele momento que você se dedica, né? Você para você conversar com Deus, porque às vezes oração, às vezes você não sabe uma oração pronta, um Pai Nosso, né? Uma Ave Maria, tantas outras que nós temos, né? Mas eu acho que é o momento que você se dedica, que você para ali no seu quarto, na sua casa ou dentro do carro, não importa o local. É você parar para você conversar com Deus. Às vezes você não sabe nem o que você vai falar, mas eu acho que é o momento de você abrir seu coração e deixar Deus entrar, deixar o seu silêncio falar, né? Isso para mim é uma forma de oração. São várias formas, né? Mas para mim tem dia que eu não tô com aquela força para fazer a minha oração, eu só abro meu coração e entrego. Mas tem dia também que falo até também, né? Então, para mim é isso. E é interessante porque você falou uma coisa que é importante, porque assim, o local de orar, você falou assim, não existe lugar para orar específico. Claro que cada um costuma na sua casa ter o seu altar, ter o seu cantinho, né? De devocional, de oração, de reza. Na nossa casa a gente costuma ter um cantinho, nós costumamos também ir à igreja, né? Fazer nossas orações, mas não necessariamente
existe um ponto específico, né? Não. Você pode fazer A no qualquer carro, momento. no trabalho, onde você estiver. É. No bar, né? Você Aham. no restaurante, em qualquer lugar. É o seu só momento. fechar, é porque é tão fácil o acesso. É. E o interessante é que na medida que a gente vai criando esse hábito, a gente vai entendendo que a vida é uma oração, né? Que a vida da gente que é um estilo de vida, né? É estilo de vida. Que a todo momento, quando você começa a entrar nesse estilo, a todo momento você vem, né? A gente fala, o Espírito Santo traz a consciência, que é a lembrança da oração, e você começa ali. Você pode estar andando, você pode estar onde for. Que isso vem e você faz sua oração ali naquele momento. O hábito da oração da mesma forma o hábito de louvar a Deus, né? De agradecer. Igual eu falei mais cedo, esses detalhes. A todo momento que você vai pegando esses detalhes, são momentos que eu paro e falo, nossa, Senhor, muito obrigada. Às vezes para uma pessoa é uma coisa tão boba, por exemplo, vou pegar uma xícara que a xícara não caiu, né? Nossa, Senhor, obrigada. Mas eu não falo isso nem não é da boca para fora, que realmente, né, dependendo a ocasião, o que que lá pode causar um dano maior, para você bater um carro, né? Um livramento. Sim. Você conseguiu sair do carro ali e não bater o carro. Então ali é um livramento, realmente, assim, obrigada, Senhor, né? Assim, ai, Senhor, obrigada, assim, da boca para fora, né? Tem que ter uma forma de oração. Né? E toda oração tem que ter uma intencionalidade, né? Você tem que ter intencionalidade, que é isso que você está falando, que é não falar por falar, mas você falar e estar presente na sua fala, você tem uma intenção ali, você está vivendo, você está conectado à sua fala, né? Não, isso tem que ter. E porque muitas vezes muitas pessoas, eu também já fiz isso com certeza, você fala da boca pra fora, né? E na hora que você para falar de coração, com certeza é diferente. Né? Você vê que realmente está acontecendo, que você está recebendo, que você está prestando atenção naquele detalhe, naquele momento ali, e realmente você se conecta com Deus. Mais uma forma de conexão, né? E assim, porque a mente da gente, ela tende você tá aqui numa oração, num momento de intimidade com Deus, e aí de repente a sua mente te lembra, eu tenho que ligar para fulano. Eu tenho que fazer compras pro almoço, tenho que fazer compras de... Né? E a sua mente já vai te trazendo para aquelas coisas que você tem que fazer do dia. E já vai te preparando. E de repente a oração tá ali e é só da boca para fora. Então é um ato de concentração, que ajuda na concentração. Te ajuda a focar naquilo que você precisa focar. É um ato meditativo. Quem faz meditação, meditação focada e outros tipos de meditação, é muito isso. É focar em algo específico a sua mente para não deixar ela viajar, ela flutuar. E a oração é isso, né? É o tempo todo você trazendo a sua mente falando, não, você não vai me roubar agora nesse momento. Nossa, acontece muito. E é um conflito, né? Uma briga com a mente, não é? Na hora rezando rosário, né? Que você tem que dedicar uns minutos do seu dia. E aí você tá ali, igual você falou, 2 horas, 1h30. Aí você tem que ficar pensando, nossa, vai lá nas compras, igual você falou, na ligação que você tem que fazer, até na viagem que você vai fazer, você vai indo. Aí é o momento que você tem que parar, falar, meu Deus, vamos concentrar aqui é o meu momento de oração, meu momento com Deus, né? Então vamos focar aqui e vamos terminar esse rosário. Não, e isso é tão interessante, porque isso ajuda a entrar num estado de tranquilidade, de serenidade. E não é só naquele momento, isso você vai se corrigindo e se adaptando a estar nesse estado, né? Então o fato, por exemplo, você citou o rosário, o fato de aprender e o exercício de rezar o rosário todos os dias, ele é muito desafiador, porque ele não é curto, ele é longo e exige uma atenção focada. Então quando você consegue, você está pegando a sua mente, trazendo ela, dominando a sua mente, governando a sua mente, se esforçando, ficando ali concentrado, te trazendo paz, você buscando focar naquilo que está sendo rezado ali, nas regulatórias, né? Exatamente. Nos testes que a gente está rezando. Exatamente. E isso
ajuda a você ter mais paz o dia todo. Você, sem perceber, você está trazendo sua mente e policiando ela. Sem perceber, você está ali fazendo esse exercício. É muito... E por isso que muitas pessoas que oram muito, têm os momentos de devocional, de oração, de rosário, de terço, de contemplação ali com Deus. Por isso que essas pessoas tendem a ser mais calmas. E isso é pesquisa científica, né? Não sabia. Não sabia? Não. Eu tô até com um artigo ali, depois eu posso até te passar ele. Uma pesquisa científica sobre a questão dos benefícios no cérebro quando você ora, quando você exerce sua fé, né? Então, assim, e é por isso que você já escutou de amigos, de parentes, que você é uma pessoa serena, tranquila? Ouço muito, ouço muito. E você sempre foi assim? Ou depois... É claro que a gente tem um temperamento que é nosso, mas essa paz de espírito, ela vem muito com a prática da oração e da fé viva, né? E você sempre foi essa mulher de oração que você é? E aí você vai falar um pouquinho desse ritual seu de oração diária, para as pessoas poderem entender, né? Entender assim, por que você teve olha só, por que você teve o privilégio de estar aqui falando sobre esse tema tão maravilhoso, tão forte e poderoso, né? Por que essa mulher está ali falando sobre isso? Então, porque você hoje, e eu não sei desde quando, você é essa mulher que busca isso o dia todo na sua rotina diária, né? Essa oração, esse estado de oração o tempo todo, né? Sim. Isso também é muito questão de maturidade também, né? Até maturidade espiritual. Porque eu nasci numa casa católica, mas a gente não ia à missa todo domingo, a gente não ia muito à igreja. E a minha mãe era uma pessoa de muita fé, mas ela fazia as orações dela mais em casa, ela não tinha muito hábito de ir à igreja. E eu lembro que eu acho que eu devia ter uns 15 anos, 16, por aí, eu por livre e espontânea vontade, achei um encontro de jovens lá da São Paulo Apóstolo, que é perto de casa, e comecei a frequentar, eu e uma amiga minha, e aí eu amei. Aí nunca mais, eu saio assim, tem momentos que a gente afasta, ainda mais a gente mais adolescente assim, afastava, saía e sempre fui. Aí depois teve um encontro de jovens também que eu fiz, que eu já estava um pouquinho mais velha, mas sempre procurando. Então assim, eu fui sempre buscando, meu coração ansiava por estar ali. Qual foi a sua primeira experiência assim, real com Deus, você lembra? Foi nesses momentos de adolescência, quando você foi para os grupos de oração? Foi, porque eu senti uma coisa diferente do que eu já tinha sentido, foi uma experiência nova, né? Porque no momento que eu estava ali na igreja, naquele encontro, né, de jovens, eu senti realmente o Espírito Santo. Hoje em dia eu sei, né, que é o Espírito Santo, porque eu senti uma paz, assim, uma alegria que eu nunca tinha sentido. É diferente, né? Então, assim, você estava num lugar que você não tinha costume de ir, né? E eu tava lá e eu ia toda semana, queria estar lá sempre, porque é uma coisa que te traz alegria. Esse lugar que você fala é o grupo de oração? Era o grupo de oração. Tá. Que eu comecei a frequentar, comecei lá. Sim. Eu devia ter uns 16 anos por aí. Sim. E aí eu fui indo, né? Aí depois eu fiz outro encontro de jovens, que eu já era mais velha, fiz um retiro. E nesse momento que você teve o seu primeiro encontro com Deus, foi por volta do primeiro grupo aí de oração? Foi. 15, 16, 17 anos? E depois que a gente tem um primeiro, a gente aí vai você vendo mais. mais. E sempre quer beber dessa água. Essa água que realmente mata a sede. Né? Então aí quer voltar lá. Sim, E foi isso que aconteceu com você. Comigo foi. E esse momento, essa experiência que você teve com o Espírito Santo, te trouxe aquela alegria, que é uma alegria diferente da alegria que a gente tem quando está numa balada, quando está numa conversa. É diferente? Você consegue descrever um pouquinho? É difícil, falar sobre o Espírito Santo, assim, mas isso, é uma alegria, é um amor, tipo, se você tá em êxtase, né? Você não tem explicação, você tá ali naquele momento e você tá muito feliz,
né? Você sente muito uma presença. feliz, mas não tá dando gargalhada, não tá... Às vezes sim, né? Às vezes tá sim. no momento de louvor, adoração, você tá mais quietinha, né? Depois você tá naquele momento mais já dançando, mais descontraído, mas sempre tá ali, né? Então são várias formas. Sim. Mas não é emocional, né? Não é emoção. É algo espiritual, não é emocional, não é sentimento, né? É algo... Você sente assim, é lá de... É de dentro que vem algo, mas não é emoção. Não. Né? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu não tô arrepiando, né? Que é uma dos sinais, né? Quando a gente está ali conectado com o Espírito Santo, para alguns é o arrepio, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu tô sentindo algo gostoso, mas eu não tô arrepiando, eu não choro, eu não tenho vontade de gritar, mas cada um tem uma forma. Não necessariamente, não é emocional, né? Esses dias eu estava num encontro e aí uma pessoa que estava lá, né, vivendo aquele momento do encontro, retiro espiritual, ela chegou em mim e falou assim, ontem eu senti tanta coisa, chorei, ri demais, hoje eu não estou sentindo nada. Aí eu falei, mas não é um estado de espírito, você não necessariamente vai chorar, é algo que vem de dentro, você não precisa, não é emocional. Não. Fica em paz. Ontem você viveu esse êxtase, mas hoje você está na contemplação apenas. São várias formas, né? Vários momentos que a gente tem. E cada um é único, cada um, eu acho que depende muito do momento que você está vivendo, igual o que eu tinha lá com 16 anos. Hoje, tudo que eu já passei na minha vida, né, é totalmente, é diferente. É diferente, porque também a maturidade, né? Exatamente, a maturidade espiritual. E você não fica naquela preocupação da emoção vir. Não. Simplesmente você, né? E a fé também, a fé amadurecida, ela... Às vezes você não sente nada, não vem nada, mas você sabe você acredita que tá ali. Tá tudo bem. E eu costumo falar assim, porque muitas pessoas falam, nossa, Ana, eu admiro tanto a sua fé. Eu falo que a fé também é um hábito, né? Que você coloca na sua vida. Você, em alguns momentos, você escolher ter fé. Às vezes você tá ali, você tá perdida, você tem que parar. Não é às vezes fácil, né? Claro. Mas a hora que você tá no meio do desespero, você tá descrente de alguma coisa, você tem que parar e escolher ter fé. Não vou olhar por esse caminho aqui que não vai dar certo. Eu vou escolher olhar por esse caminho aqui que vai dar certo. Então, é aí onde vem a paz, né? Que você fica mais sereno. Pelo menos assim, você tenta, se você faz a sua parte, muitas vezes você consegue. Sim, né? sim. Na hora do desespero, você para e pensa, não vou ficar pensando assim, vou pensar por esse lado. Então eu falo, é um exercício, né? Sim. Então a gente tem que parar no meio da correria, no meio do turbilhão, no meio da emoção e falar, não vou escolher aqui, vou escolher esse aqui. Né? Esse é o ponto, né? Onde a oração vem muito para centrar a pessoa, para deixar ela centrada, para ela não perder a razão, não perder a cabeça. Não é que a gente fala, essa pessoa perdeu a cabeça. E geralmente é assim, se perdeu a razão, se você perdeu a razão, você tá errado. Você pode até estar certo, mas se você partir para esse caminho, você tá errado. Tá errado. Né? Você já perde tudo ali, né? No momento do desespero, do nervosismo. E você, Ana, tá falando que desde novinha você já, né, teve essa educação de berço e foi seguindo e foi tomando suas decisões e você foi fluindo para esse caminho, né? Foi. E teve momentos que você falou que às vezes, né, que a própria vida ela tem sempre a puxar, né? Puxar para você ir para a vida, para o mundo, né? Mas que você volta, né? Sempre volta. Sempre volta. Mas agora, nesse momento da sua vida, a oração, ela está muito mais presente do que antes. Com certeza. Já tem uns anos, né? Só de agora não, já tem uns anos. Sempre busquei, né? Sempre quis, porque depois que você experimenta, você sabe o tanto que é bom, né? Você tá vivendo ali com Deus, com Nossa Senhora,
Sou apaixonada por Nossa Senhora, que, nossa, sei tanto que intercede por mim, tanto que é importante pra mim. Então, depois que você tá ali com pessoas, né, que você gosta, que você ama, que te quer bem, você não quer sair de perto, Não, né? não quer Então, sair já de tem perto. alguns anos que eu tô ali. Há uns anos atrás, eu não vou saber falar quantos. Eu tenho 9 anos de casada. Qual que é a sua idade hoje? 39. 39. Então, 30 anos que você casou. Com 30 anos, Então, acho que a gente tinha uns 4 anos de casado, por aí a gente fez encontro de casais. Então, foi mais uma forma, né, de eu estar ali dentro e puxar o meu esposo. Sim. Né, que com a convivência ele via eu indo na igreja, às vezes ele ia, mas depois desse encontro, porque encontro de casais é uma coisa que muda a vida da gente, né? Muda. Porque você fazer encontro de jovens é uma coisa pra você, mas a partir do momento que você faz encontro de casais, é para os dois, é pra família. Muda totalmente. Aí muda totalmente. Né? Então, assim, melhor. Você que não fez ainda, que é casada e não fez, meu casamento tá bom, faça pra ficar melhor ainda. Nossa vida a gente não tem que buscar evolução contínua, buscar melhorar sempre. Então a gente tem que sempre estar buscando. Coloque como meta de vida pro casal, porque não espera ter nenhum problema, né? Tem um casal de amigos nossos que casaram agora em julho, eu falei pra ele, já vai no encontro de casais, agora tá em lua de mel, tá tudo lindo, maravilhoso, que assim permaneça, né? Então, faz encontro de casais agora, né? Não espera, às vezes, acontecer alguma coisa, não, porque isso até previne várias coisas, né? Vários acontecimentos, várias coisas que podem atrapalhar a família, então coloquem como meta aí, porque realmente faz a diferença. Não, e assim, a gente trazendo agora, falando um pouquinho de casal. Relacionamento de casal é fácil, Ana? Não, com certeza não. É muito difícil. E hoje nós temos mais coisas para o casal ficar bem ou mais coisas para afastar o casal? Vai se afastar, né? Então, assim, o casal ele tem que buscar coisas para ajudar na harmonia, no relacionamento do casal. Então, você que é casado e que é casada e que tem um relacionamento sério, né, que mora com a pessoa, não deixa, busca esse tipo de movimento, esse tipo de evento. Não vá somente para uma balada, para uma festa, que também é bom, né? A diversão é boa. Diversão é muito boa, nós somos seres humanos, faz parte da nossa vida. Mas busca também viver e ter essa experiência, porque é muito... de Deus mesmo. É transformador. É enriquecedor, né? E pra família, pra você constituir uma família também, a base, né? Eu mesma salvei o meu casamento começando num retiro, num encontro de casais. Ali a gente conseguiu os dois falar, não, peraí, vamos parar de andar sozinho, juntos andando sozinhos, vamos olhar um pro outro. Então foi dentro de um retiro, de um movimento de casal na igreja que nós conseguimos começar esse processo de olhar um para o outro de uma forma diferente, onde o Espírito Santo era o centro. E não mais era só a Silvene o centro, e não mais era meu esposo o centro. Então busquem, viu? Anota aí para 2023. Coloca como meta, gente, porque é transformador, vai ser muito bom para vocês, pode ter certeza. Bom, como foi para mim. A Beth tá falando aqui, meninas, eu ando na rua o tempo todo em oração. Tem gente que me olha, sorri e pensa que eu estou falando com elas. E assim, não é? Quando você tá em oração, você tá ali tão centrado que às vezes você tá... E eu conheço a Beth é uma mulher que tem uma aura, uma energia, uma coisa... Mulher muito forte, uma mulher assim, que tem um semblante de tão gostoso. Tem aquela pessoa que você convive, que você fala, nossa, mas que paz, só de olhar pra pessoa te traz paz. Você conhece muitas pessoas? Com certeza. Assim? E com certeza elas são espiritualizadas, né? São iluminadas, são mulheres de luz. A gente vê presença ali do Espírito Santo ali, né? Só traz muita coisa boa pra gente. Igual você falou, só de olhar. Você vê a luz né? Já te acalma. É uma luz que não se vê, mas que se
que transcende a gente, né? Então a Beth é uma pessoa desse jeito mesmo, que a gente estava falando do estilo de vida de oração, né? Uhum. E Ana, me fala um pouco dessa... Você é uma mulher que em 2022 você viveu e teve que superar situações muito difíceis. Sim. Né? As mais difíceis. As mais difíceis da sua vida foi esse ano de 2022? Foi, com certeza. E quem às vezes não tem muito intimidade com você, que não sabe muito, nem que tem pouco contato, olha para você, vê a sua luz, vê o seu semblante e jamais pensa o que você já passou, né? Conta para nós como é que foi esse ano de 2022. E depois você vai falar como você superou isso. Né? Superar hoje não é muito bem a palavra, né? Porque vou começar um pouquinho do começo. Em 2020 eu tive a minha filha, Maria Rita, né? Foi uma criança muito desejada, né? Nós demoramos 3 anos para conseguir engravidar. Foi tentando. Não, tentando. Muita luta, passamos por um aborto, cheguei a fazer tratamento, fiz fertilização, não deu certo. 3 anos. 3 anos. De buscando. Nossa, e muita oração, viu, gente? Muita oração. Algo muito sonhado, desejado, sim, né? Muito, muito. E aí, depois de 3 anos, eu consegui engravidar naturalmente, sem nenhum tratamento, só com acompanhamento mesmo, né? E aí engravidei e aí veio a Maria Rita, né? Uma gestação muito desejada e mais no final da gestação, com 28 semanas, eu fiz um exame e descobri que ela tinha um probleminha no coração. Com quantas semanas? 28 semanas. E aí fui muito nervosa, no outro dia minha bolsa rompeu. Então eu fiquei no hospital e com 29 semanas a Maria Rita nasceu. A Maria Rita nasceu com 900 gramas, né? De 6 para 7 meses, né? E nós ficamos... Não chegou nem a 7 meses. Não. Então de alto risco mesmo, alto risco, né? não. 900 gramas pequenininha. Você viu o coraçãozinho dela bater. E aí nós descobrimos que ela tinha uma cardiopatia, né? E aí nós ficamos 120 dias na UTI com ela, aqui em Goiânia. E, nossa, não tem como eu falar aqui o que nós passamos em 120 dias. 120 dias. E ela, por ser cardiopata, muito pequenininha, e passou um mês e pouquinho, nós tivemos o diagnóstico de síndrome de Down dela, né, que foi um presente para nós, que em nenhum momento nós questionamos nada. Foi um presente mesmo, de Deus para nós, né, para mim e pro meu esposo, para nossa família, né. E aí, ali ela teve parada cardíaca, ela teve que colocar uma gastrostomia, porque ela não conseguiu se alimentar pela boquinha. Durante esses 120 dias. 120 dias, sem ir pra casa, né, ainda. Ela teve, a parada cardíaca causou uma lesão neurológica, ela teve que colocar uma válvula na cabecinha para drenar o líquido, para não dar hidrocefalia. 6 meses, 7 meses de vida. 7 meses. Ela tinha 1 quilo e pouquinho, já estava passando por cirurgia, 2 quilos já estava passando por cirurgia já, né. Então, nós passamos... Só resumo do resumo, porque cada dia numa UTI é uma surpresa. É uma eternidade. E é uma surpresa boa, são dias bons, é uma montanha-russa. É uma montanha-russa que você não sabe o que está por vir. Nossa, muitos dias de angústia, mas muitos dias de vitória também, né? E aí nós fomos pra casa e eu falava assim para as doutoras, que eu queria levar ela pra casa em outubro, que era o mês de Nossa Senhora, que ela ia pra casa. E no dia 31 de outubro ela foi. Ela foi pra casa, foi. E aí nós fomos pra casa e por ela ser uma criança especial, né? E então, em época de Covid também. E aí em janeiro... Isso foi em outubro de 2020. E aí, janeiro de 2021, ela teve que internar de novo para trocar a válvula da cabecinha dela. E isso tudo, ela tinha cardiopatia, que a gente ia ter que fazer a cirurgia dela, que nós fizemos de tudo para ir para São Paulo, que ela era o melhor lugar para fazer, né? E nós conseguimos ir para lá, nós fomos. E quando a gente foi para lá, a gente acabou de receber o diagnóstico que minha mãe estava com câncer de pulmão, né? Então eu nunca tinha ficado longe da minha mãe nem um mês. E aí eu tive que deixar a minha mãe aqui, né, com os meus irmãos cuidando, com as pessoas. Pra cuidar da sua filha lá. Minha mãe estava super bem, graças a Deus, mas ela ia entrar, começar um tratamento, né, aqui, de quimioterapia e radioterapia.
E foi eu e meu esposo para São Paulo, minha sogra mora lá, então a gente foi tinha um suporte baque, muito né, grande. Ana? Não, Também muito. descobri da questão de sua mãe, né? Eu já estava passando por um momento muito difícil com a minha filha, e aí veio esse baque da minha mãe. Mas a gente sempre muito confiante, sabe? Sim. Sempre, graças a Deus. E nós fomos para São Paulo, que eu achei que ia ficar lá uns 15, 20 dias, nós ficamos quase 3 meses. E dentro do hospital, porque era época de Covid, a gente não podia nem sair para casa da minha sogra dormir. Nós ficamos morando mesmo dentro do hospital e foi maravilhoso. Eu, meu esposo e a Maria Rita, dentro do quarto. Foi muito maravilhoso, sabe? Sim. Mas muito perrengue, mas a gente teve a vitória vários dias da nossa vida lá. É interessante vocês perceberem que a Ana, ela não reclama. Ela sempre conta e fala, mas foi maravilhoso. Mas né? Não assim, mas é importante para todos nós vermos a forma como encarar uma situação. Que poderia... quantas pessoas que passam 3 meses no hospital, em época de pandemia, em São Paulo, em outra cidade. A mãe aqui com um diagnóstico recente, de uma doença terrível. E você contando, falando, mas foi maravilhoso também. Né? Por quê? Porque você consegue olhar cada detalhe de Deus na vida de vocês. Né? E isso faz muita diferença nas nossas vidas. Faz. Ou eu tenho a escolha de reclamar, ou eu tenho a escolha de ver o lado bom em tudo. A gente tem que escolher, né? No meu caso, eu escolho ver o lado bom. Lógico, no momento da emergência, se você tá ali desesperado, você tá desesperado, mas depois você para e pensa, nossa, graças a Deus, tomou esse remédio, melhorou, teve esse tratamento. Eu sempre pensei isso, sabe? Sim. Porque desde que ela nasceu, eu aprendi a viver milagres diários dentro da UTI, porque eu falava assim, mesmo se ela tiver uma febre, uma dipirona só vai fazer efeito se Deus quiser, se for um milagre de Deus, porque nem uma dipirona vai fazer efeito se Deus não quiser. E muita gente dá uma dipirona ali, passa a febre e vida que segue, né? Nem assim, nós esquecemos muitas vezes de agradecer. Tomou remédio? Não, mas não é isso. Não é só o remédio que trata faz efeito. disso, Se Deus né? não quiser, é a vontade de Deus ali, né? Em todos os detalhes. E aí nós ficamos há 3 meses, voltamos, minha mãe no tratamento ótimo, graças a Deus. E a Maria Rita também foi se desenvolvendo muito bem, né? Nossa, nasceu 900 gramas, sabe que tem que fazer dieta, tava uma gordinha. E como ela tinha dificuldade de levantar o pescocinho, ela ainda não sorria por causa da paralisia cerebral, né? Ela vivia nas terapias, sabe? Nossa, era muito gostoso, sabe? Eu sinto muita falta de viver essa rotina com ela que a gente tinha. E tava tudo indo bem, e quando foi em outubro do ano passado, a gente teve nossa primeira perda, que é uma prima minha, de 55 anos, que faleceu. Dormiu. Outubro do ano passado. De 2021. Eu só tinha uma tia. Meu pai era filho único e minha mãe só tinha essa irmã. Então, eu tenho 7 primos, né? E essa prima nossa faleceu. Dormiu e não acordou. E faleceu. De repente? Ela era especial, né, de certa forma especial, mas tinha uma vida ótima. E não estava doente? Não estava ótima. Então foi o momento dela, né? Foi o momento dela, se foi dormindo, sem dor. Com certeza. Né? Aos olhos espirituais a gente entende que não sofreu, assim, estava dormindo, né? Olha que coisa, né? Com Aos certeza. olhos espirituais é bênção. É bênção. E aí vocês tiveram essa perda? Nós tivemos essa primeira perda, né? Muito grande. Nossa família é pequena, né? E aí ela faleceu e estava tudo indo bem com a minha mãe, com a minha filha, tudo dando certo. E quando foi no Réveillon do ano passado, no início do ano passado, na verdade, nós pegamos Covid. Eu, meu esposo e a minha filha. E por ela ser uma criança com várias comorbidades, né? Ela não resistiu. Ela ficou 7 dias na UTI, passamos por muitas coisas, mais vezes, né? Sim. Muitas coisas, e ela faleceu 1 ano e meio, né? Dia 18 de janeiro agora vai fazer 1 ano. Então, 4 meses depois minha prima faleceu, aí minha filha faleceu. E aí, 25 dias depois, essa minha única tia, a única irmã da minha mãe, também faleceu. Então foi outro baque para nossa família. Minha tia é uma pessoa muito saudável. Muito próxima de muito vocês. Próxima, nossa, né? vivia lá em casa. Mãe, sim, né? vivia lá em casa com a Maria Rita no colo, sabe?
foi no velório da Maria Rita e ela teve um AVC, fez uma cirurgia e não resistiu. Então, 25 dias depois, a gente teve essa grande perda, né? E quando foi dia 30 de junho, no dia que eu conheci a Silbene, né? Foi um dia muito marcante. Aí minha mãe faleceu também. Então foram... Na verdade, a gente tinha conhecido um dia antes, só que a gente estava... Não foi no dia, não? Não. Ah, então foi uma semana antes. Que a gente começou, né? Foi. O nosso curso. Então foi uma semana antes. Foi uma semana antes. E aí, ali naquele dia, né? Você fez... Eu falei, né? Eu falei assim que eu tava com medo, eu tava sentindo que eu tava perdendo a minha mãe. Nós fizemos uma oração. Foi. E algumas horinhas depois ela... E naquele momento da oração, o que foi o momento de entregar para Deus todo o sofrimento dela? Como é que foi a sua oração? Não, foi muito inconsciente, foi muito no momento da dor mesmo. Porque assim. você estava sofrendo, né? Tava sua sofrendo. mãe estava sofrendo, sua mãe estava internada? Não tava não. Ela tava, foi muito bom o tratamento dela, tanto é que assim, ela não faleceu provavelmente do câncer de pulmão não, graças a Deus, estava indo bem. Ela tinha enfisema pulmonar, tinha outras comorbidades, né? E aí foi 15 dias para ela ficar mais doente assim, ficar acamada e faleceu em casa mesmo, no momento que Deus quis levá-la, né? Mas eu tava muito angustiada aqueles dias ali, até porque eu tava revivendo muita coisa da Maria Rita, porque ficar com oxímetro, oxigênio, era tudo que eu tinha vivido com a Maria Rita durante a vida dela no hospital, no dia que ela faleceu, e eu tava vivendo com a minha mãe tudo de novo, aquela preocupação com o oxímetro, aquela preocupação geral, assim, você ficar o tempo todo assim e atenta, angustiada e você vê a pessoa que você ama assim em sofrimento, né, num estado que você nunca viu, isso te dilacera, né, a alma. Não, muito. Então foi quando eu tava angustiada, triste, chorona, assim, na frente dela você não demonstrava. Se conter. Para não passar para ela, né, a minha preocupação e o meu sofrimento, porque ela já estava sofrendo, ela me ver sofrendo seria, né, mais uma dor para ela, eu não queria isso, então eu saí de perto dela, era quando eu tinha meus momentos, quando eu ia embora para casa, e nesse dia lá na formação, né, lá na Basílica, foi o meu momento, eu acho que inconscientemente, né, claro, que eu não sabia que minha mãe ia partir jamais aquele dia, né, foi o momento que eu fiz aquela oração com vocês, que eu falei para vocês, né. Foi um momento tão bonito, tão de entrega, de simplicidade, de confiança, de entrega, de pôr para fora, de colocar para fora e apresentar para Deus, né? De uma forma humilde ali, com todas as mulheres que estavam ali em oração, né? Porque eu me abri para vocês ali, né? E vocês, a gente numa roda, né? De mulheres, vocês fizeram a oração no momento que eu não estava conseguindo fazer uma oração, né? Falar. Então vocês fizeram uma oração ali muito, muito importante, né? Um dia, assim, inesquecível, né? Assim, o outro cuidado de Deus, de eu estar ali naquele momento, de eu ter escolhido fazer aquela formação com vocês, né? No momento que seria o segundo maior baque da minha vida, né? Muito grande, assim, né? Minha filha e poucos meses depois a minha mãe. Porque mãe é mãe, é amiga, é companheira, é tudo, né? Eu era um grude com minha mãe. E você e sua mãe, sim, né? Eram muito ligadas, né? Somos ainda, né? Porque eu falo, a nossa ligação é eterna. Minha ligação com minha filha, com minha mãe, além disso aqui. Ela não está presa ao físico. Não. Ela vai muito além de ter que ter a forma física. Sim, nós, seres humanos, somos muito presos ao físico. E na verdade, né, o espiritual é muito mais forte. O físico é que a gente sente muita saudade, né? Eu falo assim que eu acho que uma das coisas piores da morte, assim, é a saudade. Porque saber que elas estão bem, isso conforta meu coração todos os dias. Porque que filho que não quer uma mãe bem, né? E o contrário, né? Que mãe que não quer o filho bem. Então eu penso muito nisso. Quando a Maria Rita faleceu, eu pensava muito nisso, né? Que ela não tem sofrimento, que ela não tem isso mais. Agora ela está ao lado de Deus, de Nossa Senhora, sendo bem cuidada, não tem nada de dor, não tem nada de sofrimento, então tô bem porque ela tá bem. Então isso conforta muito meu coração, né? Mas
aquela saudade, vontade de você cuidar, de apertar, de ter os momentos, é isso que... E é interessante, que mata a gente. E a saudade que mata a gente, ela dói. É uma saudade que dói. É isso. Só que é diferente da tristeza. Eu estava até escutando um pregador, um palestrante esses dias, não me lembro agora quem, porque todo dia eu vejo um monte discutindo, mas ele estava falando a diferença do sofrimento com a tristeza. São coisas diferentes. Sofrimento e tristeza são coisas diferentes. Sofrer nessa vida, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Não tem como nós não sofrermos o tempo todo. Mas é diferente de você ficar triste. Isso. É diferente de você viver triste. E você, Ana, vive sua dor, vive seus sofrimentos, mas você não entrou na tristeza. Não. Na melancolia. Não. Eu acredito também que seja também um pouco de escolha, sabe? Porque no dia até do velório da Maria Rita, eu falei pra ela, falei assim, olha, o papai e a mamãe estão ficando e nós vamos ficar bem, né? Tem um som de falar. E desde então a gente procura ficar bem, por ela e por nós também. Sim. Porque nós ficamos aqui, a gente tem nossa vida aqui ainda, como casal, como ser humano. Então eu escolho... A vida continua. A vida continua, né? É um recomeço todos os dias. E eu penso muito nela, que ela não quer me ver triste, né? E quando a minha mãe faleceu foi uma força maior ainda, porque eu sei que a minha mãe e minha filha estão... Não, o colinho de vovó e da minha tia. Minha marido amava o colo da minha tia. E a sua prima? Não, minha prima brincava muito com ela, sabe? Então, assim... Tem foto das três lá em casa, assim... Nossa, que foto que a gente tem, né? Tem que guardar esses momentos na cabeça também. Sim. E elas estão bem lá e elas querem me ver bem aqui, então eu escolho. Mas desde isso também, na época eu tomei antidepressivo, né? Quando eu fui pra São Paulo com o marido, eu já comecei a tomar antidepressivo. Você já começou se preparando, né? Já. Não que você estava em estado de depressão ali. Eu já comecei a me cuidar porque eu sabia o que vinha pela frente. Minha filha passava por uma cirurgia cardíaca, né? A minha mãe já tá num tratamento, eu fora de casa, e tudo que a gente já havia passado, a gente sabia que a gente ia enfrentar. Então, já fui me preparando dessa forma e, assim, em constante oração. Oração sempre em primeiro lugar. Então, desde que eu tive essas perdas, né, vamos dizer assim, eu escolho, sabe? Não é fácil, mas eu escolho levantar, escolho recomeçar. As minhas orações, eu entrego, agradeço. A gratidão faz muita diferença nesse processo do luto, eu acho. Porque eu agradeço tanto a Deus por eu ter tido a Maria Rita, sabe, na nossa vida. Sim. Que, nossa, que amor, que grandeza, que aprendizado. Até por ela ser uma criança especial, né? E a gratidão que eu tenho da minha mãe, de ter convivido com ela 39 anos da minha vida, uma pessoa maravilhosa. Então, a gente tem que ser grata nesses momentos também. Então, eu prefiro focar nisso. Então, eu exerço muita gratidão, a minha oração em primeiro lugar. Procurei ajuda médica, né, que estava tomando um antidepressivo, hoje não estou tomando mais, estou bem também, graças a Deus. E procuro estar perto de mulheres que estão nesse propósito, que têm essa mesma fé. As pessoas que me ajudam, uma rede de apoio, né, que é muito importante. Pessoas do bem mesmo. Atividade física, então assim, é um conjunto, né, de fatores que ajuda a gente a ficar bem. Então, é uma escolha. Igual você falou, eu não sou uma pessoa triste, de forma alguma. Não sou. Sou muito feliz, apesar da saudade que eu sinto, da falta que eu sinto. Eu falo, assim, de todo meu coração, que me conhece sabe. Eu sou muito feliz, mesmo não tendo elas aqui fisicamente comigo. Mas faz parte de uma escolha também. Eu sei que não é assim para todo mundo. Tem muita gente que sofre bastante, não tem aceitação, né, também. Às vezes... até desmorona um pouco na fé, mas a gente procurar uma ajuda, procurar crescer, procurar fazer as nossas orações, procurar ficar bem com a gente mesmo, isso faz a diferença. E é tão interessante porque você falou duas coisas muito importantes. Você escolhe, é uma escolha, né? Porque assim, tudo na vida da gente depende de ter escolhas. E a maioria das nossas escolhas são inconscientes. Então, nós na vida, todos nós, o tempo todo estamos fazendo escolhas, mas
Na maioria das vezes a gente não sabe que está fazendo escolhas. E só que você ativou esse você e você faz isso de forma consciente. Hoje você, por todo o processo que você já viveu, e eu acredito que isso vem de uma construção lá de trás também, de uma sabedoria que você já foi, né, adquirindo na sua vivência espiritual, né? Então, isso é sabedoria. Isso está além da inteligência, que a inteligência é diferente de sabedoria. A inteligência é algo humano, a sabedoria é algo divino, sobrenatural. E você, nessas oportunidades de seguir a Deus, né, desde novinha, você foi adquirindo sabedoria. Todo ano eu pegava a agenda, né, e tem as metas, né? Eu sempre colocava lá a primeira, crescimento espiritual. Sempre quis isso, e era a minha primeira meta, porque igual eu falo, eu sou uma pessoa que tem fé, muita gente fala, você tem muita fé, Ana, mas todo dia eu peço pra Deus pra aumentar a minha fé, porque a gente desmorona, sabe? A gente tem que ter uma maturidade espiritual, e é uma busca, é uma escolha, É né? uma escolha, e a partir da escolha, você vai buscar, porque é uma coisa, eu vou escolher não ficar triste. Mas e aí, o que você vai fazer para isso não vir? Porque isso, se você não cuidar, a sua mente vai te trazer só pensamentos negativos, ruins, que vai te detonar. Então, o que você vai fazer a partir da escolha para você conseguir sustentar a sua escolha? Aí é onde entra a oração, né? Orar e ação. Você pede para Deus e você age. Né? Você ficar na cama, você não vai resolver o problema. Você buscar e caminhar no parque já é um grande começo, né? Então você escolher, né? Buscar. Exatamente. Então assim, a partir da sua escolha, você tem a sabedoria de agir, né? E buscar estar em concordância, fazendo aquilo que te leva à sua escolha, né? Isso. Por exemplo, você busca um grupo de mulheres cristãs que tem um propósito ali de aprender mais sobre Nossa Senhora, de aprender mais sobre como ser uma mulher, né? Isso. Segundo um protótipo de Maria, um modelo de Maria. Você busca estar partilhando com suas amigas, aquelas que realmente se importam com você. Você busca cuidar da sua saúde física também. Então é uma série de coisas ali, né? E essa escolha de fazer o seu crochê, de mexer ali com essa parte manual, ela veio da sua mãe. Veio. Porque minha mãe já bordava já fazia um tempo, né? Eu até bordava também quando eu era mais nova, mas a minha mãe, o passatempo dela era ficar bordando. Ela não fazia para vender, era presentear lá para casa. Então ela fazia muito ponto cruz. E outro bordado no tecido de xadrez também. Então ela ficava o dia inteiro ali, né? E na época da Maria Rita eu não tinha muito tempo, porque eu ficava cuidando dela, né? E ela tinha a agenda muito corrida, as terapias, as nossas internações, eu não tinha muito tempo. E aí no momento que ela faleceu, que eu ficava lá na minha mãe, né? Eu queria ocupar a cabeça e ficar com a minha mãe ao mesmo tempo fazendo companhia, né? Então, não era o momento de eu procurar um trabalho, né? Procurar trabalhar, porque eu tava trabalhando ali, queria ficar com a minha mãe. Aquele momento ali, minha dedicação era total ali. Há tempo para todas as coisas. Isso, eu respeito muito. E o tempo era aquele ali para você, viver com sua mãe. Isso. E aí eu ficava o dia inteiro com ela e eu comecei a procurar no YouTube como é que fazia, porque minha mãe não sabia crochê. Então eu pegava no YouTube e ia pontinho por pontinho e fui aprendendo e estou aprendendo ainda, né? E foi uma forma para eu ficar perto da minha mãe. O tempo todo eu mostrava e ela achava lindo, então era uma troca nossa ali, né? Até quando ela estava no hospital, algumas internações eu levava para fazer, né? Então foi uma forma de ressignificar a minha dor, né? Depois que a Marita faleceu, foi uma forma de eu ficar mais perto da minha mãe, de tudo, né? E agora, depois que ela faleceu, mais ainda, né? Que eu tô respeitando meu tempo, tá sendo minha forma de trabalhar, de passar o tempo, de conexão também das minhas orações, né? Então, eu falo que é uma forma de ressignificar, né? Isso que você tá...
essa forma de esse buscar ressignificar aquilo que acontece é fundamental, né? Então eu pergunto para quem está aqui com a gente, de que forma que você está buscando ressignificar a sua vida naquilo que não está indo bem? Porque tudo depende da forma como você está enxergando a situação. E sempre vai ter o lado bom da situação e o lado ruim da situação. Sempre, né, o copo pode estar ou meio vazio ou meio cheio. Sim. Né? Então é isso que a gente sempre fala, né, do copo ou meio cheio ou meio vazio. É isso. Ah, ele tá meio vazio. Ou ele tá meio cheio. Então, assim, igual você relatando aí da sua vida, tudo que você viveu, né? Você sempre fala assim, mas foi maravilhoso estar na UTI também. Mas foi maravilhoso esses momentos também. Porque você escolheu enxergar com os olhos bons. Sim. Através da fé e com a fé. Eu falo assim, claro que eu não quero romantizar o luto, né? Porque Sim, se fosse uma escolha minha, também. se fosse uma escolha minha, eu não queria estar queria minha mãe e minha filha aqui do meu ladinho pra sempre, né? Uhum. Mas a gente sabe que tudo tem um propósito, né? Sim. Também. Sim. Nós temos o tempo aqui. Mas, apesar disso tudo, até depois que a Marita nasceu, por causa dos diagnósticos dela que foram muito difíceis, né, das cirurgias, do tempo de hospital, eu nunca quis romantizar a maternidade atípica, eu expunha muito no Instagram, sempre gostei, as pessoas amavam o dia a dia dela, sabe? Não era romantizando a maternidade atípica, mas é para mostrar a evolução e mostrar que sim, nós éramos felizes, mesmo ela tendo as limitações dela, entendeu? A gente não deixava de fazer as coisas porque ela era uma criança atípica. É interessante você trazer isso, porque assim, ó, as pessoas na internet, nas redes sociais, gostam de colocar muitas superficialidades, muitas coisas supérfluas, muitos assuntos, muitas vaidades. Uhum. Então tem muito conteúdo, a internet tem muito conteúdo cheio de conteúdos rasos e vaidosos. E aí quando vem alguém que traz um conteúdo, que traz uma história real, que traz amor, que traz as superações, que traz ali, aí alguns ainda vêm com a questão da crítica, de querer estar ali romantizando algo. Uhum. Então assim... Acontece muito, né? Acontece muito. Então é importante ressaltar isso, porque a gente tem que levar conteúdos bons para a rede social. A realidade, né? A realidade e conteúdos bons que eu falo, são conteúdos produtivos, ricos, que vão agregar na vida das engrandecedores, pessoas. né? Por que nós estamos aqui hoje? Porque eu acredito, e tenho certeza que você também, que esse conteúdo, que essa sua experiência, sim. que isso tudo a gente precisa falar para as pessoas. Precisa sim falar, não tem jeito sim, a vida não acabou após uma perda. Não é assim que funciona, gente. Eu falo assim, a minha dor não é em vão. Não é em vão. Tudo que eu passei, que eu venho passado, porque é muito, muito recente, né? A gente fala nos nossos grupos de mães, a gente não supera a perda de um filho, né? Às vezes a gente pode superar um relacionamento que acabou, mas um filho a gente não supera, né? Então, eu quero fazer, com tudo que eu passei, né? Desde a minha maternidade atípica e até o luto da minha filha, né? Que é uma dor que não tem nome, quando você perde um filho, né? E perder a minha mãe, né? Eu não quero romantizar, mas eu quero mostrar que a gente pode ser feliz, a gente pode recomeçar todos os dias, né? Que eu tenho meus momentos de tristeza, claro que eu choro, sabe? Claro que eu tenho saudade, eu tenho os meus momentos, às vezes eu tô em casa chorando, às vezes eu tô numa festa e tô chorando também, entendeu? Mas eu procuro sempre estar bem. E eu sempre digo, né? A minha força vem do céu, vem de Deus, de Nossa Senhora, da Maria Rita e da minha mãe. Então eu tô muito bem amparada, não tô, Silvia? Está, nossa! Então tô ótima. Então, por isso que eu tô bem aqui e tô recomeçando aqui um dia de cada vez, né? Isso. E é assim que a gente... Na humildade, na dependência de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora. Procurando ajudar o próximo também, porque com a minha história, exatamente, eu acredito que tem um propósito. Eu acho que não tem remédio melhor na vida, nesta vida, não tem remédio melhor do
que você buscar ajudar o próximo. Porque quando você ajuda o próximo, quando você está fazendo esse gesto, o bem que você leva a ele passa por você primeiro e você sente aquela satisfação, aquela, sabe, aquilo que é sobrenatural. Isso. Né? Então, se nós não viemos aqui para vivermos isolados no nosso mundinho, sendo bem sucedido, tendo muito dinheiro, vivendo ali e exploda-se o resto e foda-se. Não é assim. Não é mesmo. Então nós viemos aqui para sermos canal de graça para outros. E quando a gente é canal de graça para outros, a graça passa por nós. E aí a gente bebe dela. E vai vivendo assim, né, com essa paz, com o Espírito Santo. Exatamente. Que eu falo que eu vivo a paz, aquela passagem, né, que fala que a paz que excede todo entendimento. Porque eu, por vias racionais, eu acho que eu não estaria de pé, né? Por não ter a minha filha aqui comigo, por não ter a minha mãe, não por ter a minha tia e por outras coisas que vem por trás disso, né? Porque não é só a perda delas aqui. Né? Não é só isso. A vida da gente não é fácil, né? Nós temos várias coisinhas para superar, para resolver, para lidar. Uma batalha a cada dia, né? Um leão que tem que ser matado a cada dia. Exatamente. Por isso que é importante viver um dia de cada vez, né? Assim, esse negócio de querer muitas preocupações, claro que nós temos que planejar o nosso futuro, mas não tem nada mais poderoso do que você viver o presente. O aqui e a ansiedade, eu lembro também no dia que eu fui para São Paulo, que eu entrei no carro com a minha filha, né, que nós somos de carro, e aí eu saí de casa assim, aos prantos, porque eu nunca tinha ficado longe da minha mãe, e no momento que ela estava precisando de mim, claro, né, tem os meus irmãos, minha tia também. Mas assim, você não queria. Eu queria estar perto dela, eu cuidar dela. Filha, né? A única filha mulher. É mulher e tal. Então, os irmãos eram quantos? Nós somos dois. Não, são dois mais velhos. São dois e você. Então, você é a filha. E a mãe, querendo ou não, a filha fica ali cuidando, graças a Deus, assim, nós três, nós sempre fomos muito presentes na vida dela, né? Então ela teve um suporte. Teve muito amor. Então, assim, eu fui tranquila em relação a isso. Mas, assim, eu queria estar perto dela. E eu lembro que eu saí daqui aos prantos, pensando assim, eu tô indo pra São Paulo, não sei se eu volto com a minha filha viva, não sei o que me espera. Eu não sei se eu volto pra ver minha mãe, se vai acontecer alguma coisa com ela nesse tratamento, sabe? Eu saí daqui aos prantos. E foi tão leve. Eu acho que foi 78 dias que nós ficamos internados lá no hospital. E foi leve. E foi leve. Eu ligava pra ela, falava com ela, e ela ótima, meu irmão falando na quimioterapia, falava com ela super bem. E depois eu fui ver, eu sofri tanto indo pra lá, chorando, de ansiedade, e não aconteceu nada, assim, né, de grave com a minha filha, nem com a minha mãe. Voltamos todos, são salvos, né, pra família, pra conchego do lar novamente, mas eu saí daqui com essa ansiedade, com esse medo. O medo do que estava por vir, o medo de deixar sua mãe do jeito que estava. A ansiedade mata a gente, assim, né? Muitas vezes sem necessidade. Muitas vezes eu atendo pessoas no consultório que sofrem por coisas que elas imaginam que vão acontecer e sofrem ali real, a ponto de ter dores físicas com a dor de algo que nem aconteceu. Então isso é muito... A própria síndrome do pânico, né? Sim, a própria síndrome do pânico, mas eu nem estou levando a esse grau do transtorno já diagnosticado. São pessoas que não têm nenhum transtorno diagnosticado, mas que tem essa ansiedade, que às vezes elas nem sabem que é generalizada, e às vezes nem é também, mas elas naquele não saber lidar, entra naquela ansiedade e vive aquilo e vive. Quando você vive a ansiedade, aquilo causa dor, né? Então, pessoas no seu dia a dia, às vezes vivem isso demais, por conta de um erro, de não saber parar, sair dali e falar, não, peraí, deixa eu consertar o negócio aqui, porque não faz sentido eu ficar presa a algo que não aconteceu. E quando você trouxe a questão de estar indo para São Paulo, é uma situação extrema, né?
eu estou trazendo também aqui pacientes que eu atendo, que são situações do dia a dia, que não precisava disso. Mas, para saber viver melhor, você tem que também buscar conhecimento e autoconhecimento. Né? É buscar, buscar né? Sabedoria. Buscar, né? Porque nada cai assim de mão beijada, né? A gente tem que buscar. Exatamente, o tempo todo. Né? O tempo todo. E é isso que você faz, né, Ana? Você está o tempo todo também buscando orações, buscando uma forma de estar melhor ali, lendo. Nas suas orações, eu sempre vejo que você, igual você falou, você gosta de contribuir, colocando no Instagram, nas redes. E eu sempre vejo que você está fazendo, e até no WhatsApp, no nosso grupo também. Você está começando uma novena, você sempre está começando um tempo de oração diferente. Não fico sem. Você não fica sem. Não fico. Outra coisa. É um hábito já. Se um dia eu não tenho uma novena pra fazer, eu já sinto que eu tô pelada, assim. Tá faltando alguma coisa, sabe? E às vezes até me sobrecarrega. Eu tô num momento sobrecarregado, porque eu tô com várias orações, aquelas que a gente tem que fazer todos os dias. Então hoje mesmo eu tô com 3 novenas, eu acho, pra fazer, sabe? Mas eu gosto. Eu gosto muito. E eu vejo, Ana, que é um estilo de vida que você adotou. E é muito importante passar aqui, né? Que existe, sim, tem muitos estilos de vida que a pessoa se adequa, escolhe. E você escolheu a oração como estilo de vida. Sim. Porque olha aí, hoje mesmo você tem 3 pra fazer. Tem vezes que não sobra tempo. Você fica sobrecarregado. Mas é algo que... Mas é uma sensação maravilhosa, né? Você sabendo que tem, igual a novena de Nossa Senhora Desatadora de Nós, você sabendo que tem uma mãe intercedendo por você, né? Que mãe que não ora por um filho, que não quer atender o desejo de um filho, né? Então, eu sou muito devota e eu adoro essas novenas, fazendo Santa Luzia também, né? Então, tô sempre buscando oração e, claro, né? Deus pedindo a intercessão, né, de Deus para o meu bem, pro bem das pessoas que eu quero. E nessas novenas, nesse momento, nessa intimidade com Nossa Senhora, com a Virgem Maria, nessa intimidade com o Espírito Santo, nessa intimidade, você preenche, você sente a presença deles. Sim. Dela, do Espírito Santo. Carrega a gente no colo. A presença deles cuidando de você. Então, e isso preenche. Né? Preenche o vazio que, se você não tivesse vivendo isso, talvez você estaria deitada com depressão. São coisas assim, que o mundo, vamos dizer assim, não preenche, né? Então é só uma oração mesmo, com a presença de Deus, de Nossa Senhora, né, do Espírito Santo, que preenche esse vazio, essa tristeza, porque às vezes você está ali procurando em outro lugar que vai ser momentâneo. A gente não vai realmente falar muito isso, mas é verdade, né? Você está ali momentâneo. Quando você volta para casa, volta vazio. Enquanto você anda o tempo todo assim, em oração, né, com Deus, você pode ter certeza que a gente está bem mais preenchido. Eu queria trazer aqui esse livro do Edgar, né, que é Seu Novo Eu, que eu já fiz alguma série de lives com esse livro. Ele é maravilhoso, ele é sobre consciência e inteligência espiritual. E ele tem muito a ver com tudo que nós estamos falando aqui, Ana. Depois você busca ler. Nessa também, viu, Jaque? Jaque está aqui também com a gente. É um livro maravilhoso. E nesse livro, o Edgar, ele fala sobre o ponto de Deus no cérebro, no nosso cérebro. Então, é provado cientificamente que nós temos no nosso cérebro o ponto de Deus. Que quando nós oramos, quando nós entramos no estado de oração e de intimidade com Deus, nosso cérebro aciona um ponto aqui nos lobos frontotemporais que causa, que provoca, que faz com que surjam, que o nosso organismo, o nosso cérebro produza neurotransmissores que fazem bem para nós, dopamina, serotonina e outros neurotransmissores também que mudam o nosso cérebro, fazendo com que a gente tenha mais sensação de calma,
mais tranquilidade, mais concentração para fazer as coisas, que a gente faz com que nós ficamos menos ansiosos. Então esses são uns dos benefícios da oração. E é provado cientificamente que quando estamos em oração, nós temos uma mudança cerebral positiva. Então, e você é uma pessoa que vive isso na prática. Você colhe e vê, e é comprovação, você vive isso que está falando. Eu vivo. Só que é bom sempre a gente trazer dados científicos também. Os dados científicos realmente eu não sabia. Porque muitas pessoas que não vivem isso precisam, às vezes, de algo palpável para acreditar, né? Então, o testemunho arrasta, mas quando você traz isso aqui, é um dado que convence também, né? Então, é muito... eu quero até trazer aqui para ler um pouquinho. O que podemos concluir das pesquisas apresentadas acima é que a alta atividade nos lobos temporais está diretamente associada à criatividade. Pessoas são mais criativas quando elas entram e ativam o ponto de Deus no cérebro. E a capacidade de inovar, de pensar fora dos padrões convencionais e gerar grandes transformações para si e para quem está ao seu redor. Né? Então, é algo transformador, que transcende esses benefícios que a gente está falando aqui. É muito além, nós nem conseguimos, né? É difícil até de você conseguir falar dos benefícios que você tem com as orações, né? Com certeza. Com certeza. São inúmeros, não dá pra nem pra mensurar, não. Então, quais os benefícios da oração? A oração liberta de bloqueios, liberta de traumas, acalma, né? Acalma, faz milagres, né? O que mais? Me ajuda. Os milagres. Traz cura. E a oração é para todos, é de graça. Independente da religião, né? Do local. Independe de tudo. Só depende de você. Depende do seu querer. E aí tem que ter humildade, né? Para se submeter a um ser superior, né? Que é onipotente, onipresente e onisciente. Isso. Então nós se colocar nesse lugar, né? De se ajoelhar e adorar, né? E glorificar. Isso é maravilhoso, né? Os nossos momentos de oração. Principalmente assim, quando a gente está na casa do Pai, que a gente está na igreja diante do Santíssimo. Nossa, como é maravilhoso. Os momentos de alegria, os momentos de tristeza. Por isso que estou sempre buscando, porque os melhores, não falar o melhor lugar, né, que a gente pode estar. Eu tenho a vontade de morar lá, assim, né? Porque é uma paz, principalmente quando. Então você entende essa paz que sua filha está, que sua mãe está. Entendo. Porque quando você vive isso um pouquinho, nós vivemos isso um pouquinho. Tive um pouco quando céu, a gente entra nesse estado de contemplação, né? É um êxtase, é algo assim indescritível, né? É indescritível. Então imagine, depois que você sai desse corpo físico, né, e se liberta para o sobrenatural. Não, assim, eu sei o tanto que elas estão num lugar maravilhoso, né? Isso, nossa, isso acalma muito meu coração, acalma muito, porque eu não gostaria de ver minha filha, ou minha mãe em sofrimento, né? Igual eu tava angustiada já, mas a partir do momento que você sabe que elas estão no melhor lugar, né? Nos braços, no colo, então isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Tem algumas perguntinhas aqui, deixa a gente ver aqui. Eu nem olhei, pra ser sincera. Olha, a Luz está falando que você, Ana, é exemplo de fé e amor. Nós admiramos muito. Deve ser meu cunhado. A Miriam está falando, é verdade, as pessoas querem viver em um mundo imaginário,
conteúdos que partem da realidade essenciais. Qual o grupo de mulheres que perderam filhos? A Miriam está perguntando. Eu faço parte, na verdade, de um grupo no WhatsApp que chama Um Dia de Cada Vez. Na verdade, começou lá em Londrina, mas tem mulheres e até agora tem pais também de todo o Brasil, até fora do Brasil. E lá a gente se apoia muito, eu acho muito importante. Depois, se tiver como eu passar, porque é pelo WhatsApp, sabe? Mas ali a gente se apoia muito, porque tem dia que eu tô bem e você não tá. Então a minha palavra pode te confortar e no outro dia o contrário, né? Sim. E você ajuda uma a ver outra perspectiva de vida. É um grupo fechado, no WhatsApp? É no WhatsApp esse. Então não tem como passar para aqui, deixar na live? Me manda um direct com o telefone, que aí me chamam lá que eu falo com você e adiciono, se for você ou se for outra pessoa lá. Não, e pode ser que outras pessoas, quando forem assistir a live, também tenham interesse. É verdade. Aí elas têm que entrar em contato no seu privado e te pedir. Isso, pode falar comigo melhor, lá. porque o WhatsApp não tem como passar Não endereço, tem como, né? Pode me chamar no direct lá, que aí a gente vai conversando, pego contato e faço. Mas é um grupo que a Cristina, que eu fiz lá na Basílica, me apresentou e que a gente se une muito, sabe? É independente de religião. E ali tem mães que devolveram seus filhos para Deus de várias idades, várias formas. Tem mães ali que perderam 2 filhos, sabe? Então a gente se apoia muito ali. Então eu acho é uma rede de apoio que eu tenho. Sim. Sabe? E é importante. É importante. Nós precisamos ter redes de apoio. Porque muitas vezes a gente fala que eu posso falar pra Silvânia aqui a dor de perder a Maria Rita. Ela não vai entender. Ela não vai entender o que eu tô passando, porque não é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Mas infelizmente, né, muitas de nós passamos por isso e a gente se entende, né? Eu vou ter mais liberdade ou mais compreensão de falar para uma pessoa que também perdeu o seu filho, devolveu o seu filho para Deus. Então, porque a dor é a mesma. A dor é a mesma. Estão vivendo aquele mesmo a processo. dor é a mesma. E uma entende, às vezes fala assim, nossa, eu gosto tanto de falar do meu filho, as pessoas não gostam, assim, não entendem que eu gosto de falar do meu filho. Ele faleceu, então as pessoas se dão aquilo por acabado, superado. Mas a gente não. Eu vou ser sempre a mãe da Maria Rita, né? As mães também que se perderam seus filhos vão ser sempre mães. E a gente gosta de falar. Igual você tem seu filho aqui presente, você quer o dia inteiro falar do seu filho, né? Se deixar. Sim. E nós também, não é porque eles não estão aqui presentes que a gente não quer falar. Mas muita gente não entende. E é bom que a gente se apoia. Sim. E eu acho muito interessante também falar, eu até posto muito isso no meu Instagram, porque eu já estive do outro lado, de não saber como agir com uma mãe que perde um filho. Então, eu gosto de mostrar a forma que eu gosto de ser tratada, da forma que eu gosto de viver. Então, eu falo, eu gosto de falar da Maria Rita, pode falar, não vou achar ruim, então, pra mim, é bom. Tem mãe que não gosta, né? O luto é muito individual. Né? Então, para as pessoas ficarem até mais à vontade comigo, eu gosto de falar. Assim, falar o que eu gosto de viver, o meu dia a dia. E deixar a pessoa ali bem tranquila. Olha, eu gosto de falar, você pode falar. Isso, não vou achar ruim. Gosta de deixar isso, porque realmente tem pessoas que têm receio. Falei, aí, fala ou não fala? Eu já estive do lado de lá, né? Já tive amigas também que infelizmente também perderam seus filhos, e você não sabe como você vai agir, se você vai tocar no nome do filho e como que ela vai agir, sabe? Então, eu acho importante, né? Falar sobre isso do outro lado. Né? Tratar tudo assim de forma muito natural. Muito pouco se fala da morte, né? Muito, é um tabu, é algo que a gente quer ficar, não vou falar disso não. Não, quando a gente fala assim, às vezes de morte, acontece muito, as pessoas mudam de assunto. Né? As pessoas não gostam. E a gente já, que tá ali no meio, a gente acaba que a gente fala, porque é uma coisa que é inevitável, né? Faz parte da vida. Faz parte da vida e assim, você vai perder um ente querido, né? Todos nós vamos passar por tudo isso, né? Pelo luto, pela perda de alguém, pela nossa perda também, né? Então, assim, é a lei natural. É algo que precisa ter mais, falar mais, as pessoas precisam aprender a lidar com isso. De certa forma, um tabu, as pessoas têm medo, como se você fosse falar de morte e fosse algo contagioso. Ai, minha filha faleceu, eu não vou falar porque vai que a minha vai falecer também. Isso acontece. Parece ser um absurdo, mas isso, muitas mães relatam isso, né?
que as pessoas não gostam como se fosse algo contagioso. Nossa, não vou ficar falando disso, não. Vai atrair. Vai atrair. Não, gente, a morte não é assim, não. Não é assim. A morte é muito além disso, né? E por isso é o poder da oração e da fé, porque quando a gente tem essa intimidade maior com Deus, com o Espírito Santo, com Nossa Senhora, né, com o sobrenatural, com o espiritual, a gente entende que a morte e a vida, elas estão juntas o tempo todo. E para a gente passar para outro mundo, que é aquele que nós vivemos, aqui nós somos estrangeiros. É uma passagem. Sim. A gente precisa morrer nesse corpo para transcender. É algo natural, é um processo, né? Então, a gente tem que aprender a falar disso. Muita gente tem medo de morrer, não gosta de falar, né? Eu também é muita questão da maturidade também, de buscar, né? Hoje em dia, assim, né? De um tempo pra cá, eu não tenho medo da morte. Se Deus quiser me levar hoje, principalmente agora que eu tenho gente lá em cima esperando, vou na hora que Deus quiser, né? Sim. É igual eu falo assim, que eu não vejo a hora do meu reencontro, mas quando eu falo isso é na hora de Deus, sabe? Sim. E até lá, eu sei que até Deus lá tem você muita vai coisa. O dom da Vou, até lá Deus tem muita coisa pra eu viver aqui, muita coisa pra eu fazer, muita coisa pra eu ser feliz. Sim. Então, na hora que Deus quiser que eu vá, né, para o encontro dele, da minha mãe, da minha filha, eu tô aqui na hora que Deus quiser. Isso mesmo, né? Na hora certa. Tem esse livro aqui também que eu trouxe para mostrar para vocês, que é o Poder da Intercessão. Esse livro, ele fala dos tipos de oração, como fazer uma oração, ele ensina. Nós temos vários tipos de oração. Nós temos a oração quando a gente fala quando Deus é o centro, quando nós somos o centro ali, colocando as nossas necessidades, quando a gente intercede por outras pessoas. E cada uma dessas, por exemplo, quando nós somos o centro, que a gente está pedindo para nós. Então tem a petição, tem a consagração, tem a oração de entrega. Quando a gente está onde Deus, nós estamos ali para falar com Deus. Ele é o centro ali naquele momento da oração. Ações de graças, que é a gratidão, que é agradecer. Ali, naquele momento da oração, você só está agradecendo. Nós temos o momento de louvor, onde você vai louvar, que é depois de agradecer, você vai louvar, vai cantar, vai glorificar o nome de Deus, né? E de adoração, tem aquele momento de oração que você vai adorar, somente adorar. Né? Tem o da intercessão também, que você vai interceder por alguém no seu secreto, ou o momento que você vai interceder por alguém em concordância com uma ou duas ou três pessoas. Temos um momento também onde você vai, uma oração no coletivo, como por exemplo, nessa época da política, quantas pessoas se uniram em vários lugares do Brasil para orar pelo Brasil, não foi? Você acompanhou aí algumas, né? Então, é a oração coletiva de intercessão por algo. Então, nós temos muitos tipos de oração. E esse livro, ele ensina como fazer cada uma oração. É um livro muito bom, ele é muito detalhista, ele vai ensinar passo a passo. Então, eu trouxe para vocês também esses dois livros para agregar e enriquecer nosso conteúdo, nossa live. E eu quero te agradecer, viu? Eu que agradeço por esse momento, por esse conteúdo, por essa sabedoria que você trouxe, que é assim algo que nós precisamos todos os dias, né? É muito importante a gente viver a fé viva, né? Através da oração, né? Isso realmente, você é uma prova viva, você é um testemunho vivo de o quanto isso é forte, é poderoso, é saudável, né? Esse é um propósito de Deus na minha vida, né? Eu tô aqui, sempre disse isso, desde que a Marita nasceu principalmente. Porque muita coisa, assim, depois que a gente é mãe, a gente aprende muita coisa. Depois que eu fui mãe atípica, depois dos lutos, né, que eu vivo, eu venho aprendendo mais ainda e buscando, né? Sim. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, que você está aprendendo muito também, né, com o seu conteúdo, com vocês, mulheres, que fazem a diferença na minha vida e de tantas outras, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E é isso, vamos buscar
Sempre. Todos os Buscar dias. crescer, buscar ser feliz, buscar se evoluir, escolher, né? Sim. Fazer a nossa parte, Sim. né? Escolher. Fazer a nossa oração. Isso. Orar e agir. Exato. Né? Oração, orar E agir. e ação. Então, gratidão. Obrigada Muito a você. Deus abençoe. Que 2023 seja sobrenatural, maravilhoso, Para todos nós. transbordante, É. que você flua, ilumine cada vez mais. Amém. Você é uma mulher de luz, que tem uma luz aí dentro. Onde você for, que você ilumine É, esses que lugares. Deus e Nossa Senhora me capacite, né? Que Já está. eu estou É aqui só pra ação, isso. tá? É. Só ir agora, É. tá? Só dar o sim Porque e, é no né? caminho que a gente vai se Eu aperfeiçoar. tô aqui pra isso, pra crescer, Exatamente. de ajudar. E vocês, gratidão, muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco. Matildes, lindona, Ai, que olha saudade que linda, dela. ó. Beijo pra você. A Dayana, a Rosa, A Carla tá aí também. a Carla, eu acho que é sua amiga, Ência. Não, essa aqui não. Quem tá aqui é minha cunhada, Ludmilla. Sim. Tá aqui presente. A várias Sônia, amigas. a Nutri, Geisiane, a Eliane, A Tati. a Tati, a Tainara entrou, olha que linda, a Marília. Ó, a Marília, será que é a Marília do Mulher Sarçardente? Deixa eu olhar aqui. Nossa companheira de oração, a Carla, nossa amiga. Então é Essa isso, Marília é gente. amiga minha. É, sua amiga? É. Que ótimo, gratidão a vocês, lindas mulheres. Jaque, beijo pra você aqui. Muito obrigada, Deus abençoe, né? Cada um de Amém, cada um de nós. vocês. Que tenha um Natal maravilhoso, né? 2023. Coloque como meta aí, ó. Encontro de casais, crescer na oração, escolher ser feliz, né? Buscar. Amém, Né? amém. Deus Nossa Senhora abençoe. Então, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau.